Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do site Verdade Mundial, e hoje eu quero levar vocês novamente para minha terra natal, Ibirubá. Dessa vez, deixando os discos voadores de lado, eu quero falar sobre os túneis nazistas que estão dando o que falar na cidadezinha com um pouco mais de 20 mil habitantes. Se você não é inscrito nesse canal ainda, então inscreva-se no canal, deixe seu joinha, isso é muito importante para nós, vocês sabem disso. É assim que o canal se mantém ativo aqui no YouTube. Quero aproveitar e lembrar vocês que todas as matérias, tudo que a gente comenta aqui também, vocês encontram no nosso site. Então tem o card aqui em cima, no canto do vídeo, que vocês acessam diretamente o nosso site verdademundial.com.br. Vamos falar sobre Ibirubá, sobre um dos grandes mistérios sobre a cidade que agora está sendo revelado graças à insistência de algumas pessoas, entre elas o meu amigo Clóvis da revista Enfoque, que foi um dos principais caras aí a bater na tecla envolvendo os túneis nazistas de Ibirubá, que já fazem anos que se fala nisso, mas todo mundo virava a cara e ignorava, muitas vezes por querer esquecer ou esconder o passado tenebroso da Segunda Guerra Mundial, que Ibirubá foi casa de nazistas que fugiram da Segunda Guerra e passaram por ali, segundo muitos relatos documentados por médicos, padres da cidade, que tiveram contato com essas pessoas e acabaram identificando elas, enfim, até pelos seus documentos e tal, como fugitivos. Muitas vezes da própria turminha do Hitler precisaram escapar de lá, assim como a gente sabe que Hitler também escapou de lá, provavelmente naquela casa, naquela bela mansão na Argentina, onde tirou férias forçadas. Esse tipo de coisa sempre vai ficar do folclore. Mas em Ibirubá sim passaram alemães que estavam fugindo de lá, e nessa época, após a Segunda Guerra e ainda enquanto a guerra começava a ir para os seus finalmentes, Ibirubá já parecia estar em contato com com aquele local, com essa história, com a Alemanha, enfim, com todo essa sombria nuvem que cobriu essa história que agora se faz presente no dia a dia dos ibirubenses. Para quem não conhece, Ibirubá é uma cidadezinha com um pouco mais de 20 mil habitantes, perto de Cruz Alta e na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Foi colonizada por imigrantes alemães, então tem como forte cultura, né, o povo alemão, e quem sabe isso influenciou também a que tudo viesse a acontecer. E agora, depois de muito tempo, muita insistência, foi feitas pesquisas abaixo do solo e foram medidos. A própria Corsã, que cuida da parte da distribuição de água na cidade, revelou que o que foi encontrado abaixo do solo não pertencia a eles. Não é o tipo de tubulação que eles fazem, e até porque eles ultrapassa o limite que eles utilizam de profundidade para trabalhar. Então, como isso não teve como ser escondido, chegou o momento em que peritos resolveram escavar, e agora na última segunda-feira tudo isso foi registrado. Especialistas no caso acompanharam, os moradores, claro, com certeza acompanharam, fecharam uma rua inteira e começaram a cavar com uma broca de mais de 60 centímetros para tentar chegar a algum ponto em específico que não fosse a tubulação de água da cidade, e muito menos de esgoto, enfim. E sim chegaram a um dos prováveis túneis que foi construído, foi muito bem pensado, pois haviam camadas de aço, de ferro e concreto. Então não foi algo cavado no desespero, foi algo muito bem arquitetado. E segundo as informações, existem quilômetros desses túneis lá embaixo da cidade. E eles não são altos, são túneis baixos, provavelmente para escape de pessoas, que as pessoas teriam que rastejar por dentro deles para chegar em outro ponto.
são túneis de 1,5 m no máximo. Então isso devem ser túneis que ligam a outras alas maiores, onde essas pessoas poderiam se esconder caso caçadores de nazistas na época viessem a procurá-las, ou mesmo até os familiares que precisavam, enfim, esconder coisas, que é o menos provável das histórias. Na época da Segunda Guerra não podia se falar em alemão, não podia ler a Bíblia em alemão. E como os imigrantes aqui trouxeram tudo da Alemanha antes de tudo isso acontecer, eles tinham isso forte neles e eles acabavam tendo isso como tradição e tiveram que cortar isso após a Segunda Guerra. E agora começa uma história cinematográfica nessa cidadezinha onde eu nasci. Espero que esse seja o primeiro vídeo, que a gente consiga fazer outros vídeos falando sobre os túneis nazistas de Ibirubá. Ibirubá é uma cidadezinha que tem muito o que contar. Eu já comentei sobre o caso do túmulo lá do Dr. Brown, sobre o que ronda a história de que não seria ele que tivesse sido enterrado naquele túmulo estranho que tem lá no cemitério, bem diferente de qualquer outro túmulo. Alguém conseguiu abrir parece sarcófago. Mas isso não é assunto agora. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Para quem não sabia, para quem é um estudioso da Segunda Guerra Mundial, para quem gosta de história, saibam que Ibirubá, no Rio Grande do Sul, tem muito o que contar sobre a conexão Segunda Guerra Mundial e a vinda de muitos fugitivos de lá com medo da morte, com medo da forca, que vieram se esconder em pequenas, minúsculas cidadezinhas no interior do estado, onde se falava muito o alemão. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você tem alguma história parecida, mora em alguma das cidades do Brasil onde tem casos parecidos que a gente sabe que existem, comente aqui embaixo no vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!